Sem dúvidas, uma das perguntas mais polêmicas e que vem intrigando milhares de pessoas ao redor do mundo é: por que Deus não elimina Satanás e os anjos caídos de uma vez por todas? Afinal de contas, eles são a representação de todo o mal existente no universo. Esse é um dos grandes mistérios que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra segredos das escrituras que você certamente desconhece. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo interessante como este. Não é de hoje que vemos falar que Deus expulsou Satanás dos céus devido ao seu pecado e rebelião. E assim como é mencionado nas Escrituras, houve uma grande batalha no céu. O arcanjo Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam contra Miguel. Porém, o dragão e seus anjos não prevaleceram e, sendo expulso, foram lançados dos céus. Neste contexto existe um enigma. O arcanjo Miguel é nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. As Escrituras dizem que Jesus mencionou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás da razão de Deus não ter eliminado Satanás e seus anjos caídos de uma vez por todas. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade, mas muitos não sabem que o nome Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode ser traduzido como caído. Note que o nome não se refere apenas ao que caiu, mas sim a algo que está em um estado contínuo de queda. Isso implica que Satanás está constantemente se tornando mais sombrio e perverso. O livro de Apocalipse diz que ele foi lançado em um abismo sem fundo, o que simboliza sua queda contínua. O orgulho tem um papel central nesse processo. Ele faz com que a pessoa se torne cada vez pior. Se você não lida com o orgulho em sua vida, ele pode te destruir. Provérbios 16:18 nos avisa que o orgulho precede a destruição. Vale lembrar que a destruição nem sempre é a morte. Pode ocorrer enquanto você ainda está vivo. Davi, no Salmo de capítulo 3, versículo 4, fala sobre como Deus redime a vida da destruição. Neste contexto, seu orgulho pode estar prejudicando suas relações, finanças e oportunidades que Deus coloca diante de você. A chave para reverter isso é a humildade. Satanás, também conhecido como o adversário do homem, é o antigo tentador que tem procurado enganar a humanidade para que desobedeça a Deus há milhares de anos. Originalmente, Satanás era um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. No entanto, ele não estava satisfeito apenas em servir e adorar a Deus. Satanás desejava ser servido e adorado. Queria ser visto como igual ou até superior a Deus Todo-Poderoso. Por isso, Satanás organizou uma rebelião no céu, reunindo um exército de anjos e voltando suas intenções contra Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi intensa. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás, na forma de um dragão massivo, acompanhado por milhares de anjos rebeldes, os demônios. No entanto, o domínio de Deus não pôde ser derrotado, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8 relata: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no céu. Assim,
Satanás e seus anjos tinham uma posição e um lugar no reino celestial, mas perderam tudo isso. Por outro lado, como cristãos, ganhamos um lugar no céu. Em Efésios capítulo 2, verso 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos os seus anjos? Por que permitiu que fossem enviados à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que abordaremos hoje. Fique conosco para as respostas. A razão principal é que Deus não pode matar Satanás nem seus anjos, porque foram criados por Ele, e, portanto, são semelhantes a Deus, que é Espírito. Deus é Espírito. Segundo João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Satanás e seus anjos são espíritos, e assim não podem morrer. O fato de que Satanás ainda está vivo indica que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou com um propósito. Mesmo quando a criação não segue a vontade do Criador, Deus tem maneiras de usar circunstâncias, escolhas e decisões ruins para sua glória. Vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando Satanás hoje. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos oferece uma visão sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Foste lançado à terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias em teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi derrubado devido às suas ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu a Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, a esmeralda e o carbúnculo. E de ouro eram os engastes e os entalhes em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei no monte santo de Deus. Andavas entre as pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, encheste-te de violência no teu meio e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Teu coração se ensoberbeceu por causa de tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, expus-te perante os reis para que te contemplem. Ezequiel descreve um ser perfeito, criado por Deus para ser belo e precioso. No entanto, algo aconteceu. A injustiça foi encontrada nesse ser, que pecou. Por causa desse pecado, Deus lançou-o para fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança e orgulho dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é que Satanás era um anjo de alto escalão no céu, mas caiu tão longe que se tornou não apenas Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador. Sua arrogância era tão grande que ele não pôde evitar guiar outros ao erro, assim como ele mesmo se desviou.
Satanás também se tornou um acusador, como é mostrado no livro de Zacarias, capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. Mais tarde, em seu ministério, Jesus faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. Um exemplo adicional é encontrado em 2 Pedro, capítulo 2 e 4, que diz: Porque, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. No livro de Judas, capítulo 1, verso 6, também menciona: E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada, ele os guardou em prisões eternas, sob escuridão profunda, até o julgamento do grande dia. Satanás tem permissão para viver, mas será, em última instância, responsabilizado por seus pecados. Isso nos dá uma clareza adicional sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo? Deus está aguardando o julgamento final, quando todos serão julgados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à pergunta em questão, primeiro devemos analisar quem é realmente Deus. A verdade é que certos atributos sagrados de Deus moldam suas ações. Além disso, como Deus é imutável, se conseguirmos compreender quem Ele é, poderemos entender de maneira confiável por que Ele age da forma que age. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz provém de quem Ele é. A primeira coisa a lembrar é que Deus é todo-poderoso. De fato, não pode haver desafio à sua autoridade, pois Ele tem todo o poder do universo à sua disposição. Faz sentido que nada do que é criado pode ser maior do que seu Criador. Se Deus realmente criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então é óbvio que nenhum de seus seres criados pode alcançar uma posição de autoridade superior à dele. Um mal-entendido comum sobre Satanás é a ideia de que ele é o inimigo supremo de Deus e que há um confronto contínuo entre eles pelo universo. Muitos acreditam que Deus só conseguiu defender o céu ao expulsar Satanás e seus demônios, mas isso é um grande erro. Deus não tem rival. Ninguém está acima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi realmente uma batalha. Não havia possibilidade de Satanás vencer o Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra. O evento está registrado em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu. O grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ouviu-se uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, pois não amaram suas vidas até a morte. Há algo belo na natureza de Deus ao não matar Satanás imediatamente. Esse ato de misericórdia demonstra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa a entender sobre Deus é que Ele é onisciente. Todos os pequenos e aparentemente insignificantes detalhes do universo são conhecidos intimamente por Deus. Não há exceção a essa afirmação. Deus possui um entendimento completo de cada indivíduo, situação e escolha que cada pessoa faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva como nenhum outro ser no universo.
Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia oferece poucas informações sobre por que Satanás fez o que fez, mas indica que ele se tornou ciumento e orgulhoso. A natureza onisciente de Deus significa que ele conhece os pensamentos e motivos de Satanás e de seus demônios em completo detalhe. Deus compreende plenamente por que Satanás fez o que fez. Esse aspecto da natureza de Deus revela sua incrível compaixão. Um pai não pune um filho se entende as razões por trás de suas ações. Um pai amoroso oferece a seus filhos oportunidades repetidas para corrigir seus erros. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás se rebelou. Embora para nós isso possa parecer incompreensível, Deus sabia exatamente o que levou Satanás à sua decisão, e por isso teve compaixão. Isso significa que, embora possamos questionar por que Deus permite que Satanás e seus anjos permaneçam em existência, Deus os compreende. Ele entende plenamente o motivo de cada ação. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda a sua criação. Em vez de usar seu poder impressionante para forçar todos a adorá-lo, ele oferece a cada criatura a liberdade de escolher segui-lo. Esse presente foi estendido a toda a criação, incluindo os anjos. Sempre existiu a possibilidade de que um dia um anjo ou um grupo de anjos usasse seu livre-arbítrio para decidir não seguir a Deus. O livre-arbítrio é essencial para o amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento se não tiver a opção de fazê-lo. O amor não pode ser forçado, deve ser uma escolha. Por essa razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por sua própria escolha, concede livre-arbítrio, sabendo plenamente que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge com o livre-arbítrio é que, se Deus punisse e matasse cada um que usasse esse dom de uma forma que ele não aprovasse, ele realmente teria concedido uma escolha verdadeira? Você não tem realmente uma escolha se uma de suas opções vem com a pena de morte anexada a ela. O livre-arbítrio requer que tanto a possibilidade de rebelião quanto a de redenção permaneçam em existência. Portanto, porque Deus é justo e equitativo, ele escolhe honrar a decisão de Satanás de abandonar sua posição no céu. Deus não eliminará aqueles que fazem escolhas erradas. Ele permite que essas escolhas tenham consequências. Há uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios continuassem existindo após sua rebelião. Ao ler os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás tinha um papel a desempenhar no caminho de Jesus para a cruz. Pode ser que, mesmo após Satanás ter rejeitado a Deus, Deus ainda o usaria para cumprir sua missão final de libertar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando tenta Jesus no deserto, oferecendo-lhe várias tentações. Jesus responde a cada uma dessas tentações citando as Escrituras, resistindo com firmeza ao tentador. Esta é uma seção crucial da história de Jesus, pois demonstra que ele é digno de morrer pelos pecados da humanidade. Somente uma pessoa inocente pode substituir uma pessoa culpada. Quando uma pessoa inocente ocupa o lugar de um criminoso, a inocência dessa pessoa é transferida para o criminoso, e eles trocam de lugar. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e transferiu sua santidade para nós. A resistência à tentação e o sucesso contra ela provaram que Jesus era digno de carregar o pecado do mundo. Talvez por isso, Deus permitiu que Satanás existisse, para que Jesus pudesse demonstrar sua dignidade para a tarefa de redimir a humanidade. Outro papel importante de Satanás na história de Jesus foi sua tentação de Judas Iscariotes, o homem que trairia Jesus e o entregaria para ser crucificado. Já pensou como Jesus poderia morrer pelos pecados do mundo se ninguém o entregasse para a crucificação? O papel de Satanás na vida de Jesus foi entrar em Judas e incitá-lo a duvidar do poder de Jesus, levando-o a entregá-lo para ser morto.
Talvez Deus tenha permitido que Satanás vivesse para que ele pudesse influenciar Judas a cumprir o plano de salvação. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um grande exército de anjos que compartilhavam sua rebelião. Eles lutaram no céu e, em vez de serem mortos, foram lançados para fora como exilados. Por que Deus não os matou por sua rebelião? Talvez porque Satanás tivesse um papel maior na história da redenção. Talvez ele fosse uma ferramenta no plano divino de Deus, ou talvez Deus, em seu imenso amor, quisesse dar a Satanás uma oportunidade de se arrepender e voltar a segui-lo. Talvez o amor de Deus seja tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem a liberdade de escolha. O desejo de Deus é que toda a criação o ame de forma voluntária. Assim, Deus concede livre arbítrio a todas as criaturas, e com o livre arbítrio vem a possibilidade de rejeição. Se Deus matasse todos que não o escolhem, isso anularia o livre arbítrio, que é fundamental para o verdadeiro amor. Deus permite que Satanás e seus demônios vivam porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão sobre por que Deus não elimina definitivamente Satanás é complexa e multifacetada. Este tópico nos leva a uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, a liberdade e o propósito do mal e da escolha no mundo. Primeiramente, é essencial entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, possui um plano perfeito para tudo que existe. Se Satanás ainda existe, é porque, de alguma maneira, ele faz parte desse plano divino. Embora possa ser difícil entender as razões de Deus com nossa limitada percepção humana, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, mas também uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Enfrentar e superar tentações permite que as pessoas desenvolvam virtudes como força, perseverança e fé, essenciais para o crescimento espiritual e a maturidade. Outro ponto a considerar é que a história da rebelião de Satanás nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade sobre a obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade surgem quando são escolhidos livremente, não quando são impostos. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Criador de tudo que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis para nós. Confiamos em Tua sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo. Dá-nos a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nossos caminhos e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e seguir-te mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma chance de demonstrar nosso amor e fidelidade a Ti. Que possamos sempre lembrar que Tu estás no controle e que tudo contribui para Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua paciência infinita e Tua misericórdia inesgotável. Que continuemos a buscar Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus propósitos sagrados. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe. Gratidão.